Bom dia, meninos, tudo bem? Aqui com vocês é a professora Ana. Nós estamos começando agora a terceira semana do PET, dos estudos do PET, né? Nós vamos continuar a trabalhar um pouco com o ângulo. Agora a gente vai visualizar umas nomenclaturas, uns ângulos e nomenclaturas diferentes, que a gente vai ver agora o que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso, tá certo? O reto e o raso a gente já conhece, mas a gente vai relembrar dele um pouquinho também. E a gente vai fazer um experimento. Inicialmente a gente faz um experimento que o documento nos pede, e depois a gente vai relembrar e aprender um pouco mais sobre essas nomenclaturas. Então vamos lá, vamos começar com o experimento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é um círculo. A gente pode fazer esse círculo com qualquer coisa que vocês queiram, com prato, com copo. Eu fiz o círculo com compasso, tá? Essa minha abertura do compasso aí foi de 10 centímetros. Então, fiz um círculo que tem raio de 10 centímetros, tá certo? Por que eu fiz de 10? Porque eu tava com uma folha A4. Então, de ponta a ponta aí, ó, essa altura aqui, ó, era um pouquinho mais que 10, tá? No caso aqui, 20, né? Aí, como eu tinha que fazer essa abertura aqui, é de 10 centímetros, tá certo? Vocês podem fazer maior, menor, independente do tanto que vocês queiram. Então, a primeira parte era essa, era para fazer o círculo. A segunda parte, vocês precisam cortar. Tomem cuidado na hora de cortar esse círculo, tá? Para não se machucar. E para cortar bem na bordinha do círculo, tá certo? Porque a gente vai precisar dobrar esse círculo nessa próxima etapa. A gente vai dobrar ponta a ponta, tá vendo? Ó, os meus dois lados aqui estão sobrepostos. E eu preciso dobrar ele de tal forma que fica bem rentezinho aqui, tá vendo? Ó, tá bem rentezinho. Pra que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso fazer um ângulo de 180 graus. Quando eu dobro o meu círculo ao meio, eu estou fazendo um ângulo de 180 graus. Ou seja, eu peguei o meu círculo todo, que tem 360 graus, e dividi ele por 2. Por quê? Essa parte aqui tem 180 graus e essa parte aqui de baixo também tem 180 graus, certo? Quando a gente junta isso aqui tudo, a gente tem um círculo de 360 graus, tudo bem? A próxima etapa, então, é dividir novamente o círculo, certo? De novo, a gente precisa colocar essas pontinhas aqui sobrepostas, tá? Elas precisam ficar sobrepostas umas às outras para a gente formar, então, um ângulo reto. Ó, primeiro eu tinha dividido o círculo ao meio, agora eu dividi o círculo em 4 pedaços iguais. Meninos, 360 graus dividido por 4 dá 90 graus. Então, eu tenho 4 pedacinhos de 90 graus. E eu chamo esse ângulo de 90 graus de ângulo reto, certo? E toda vez que eu ver um ângulo de 90 graus, que não esteja escrito 90 graus, ele pode estar com esse símbolo aqui, ó. Ele pode estar com esse símbolo aqui, um quadradinho e um pontinho no meio. Esse quadradinho com um pontinho no meio, ele significa que é um ângulo de 90 graus ou é um ângulo reto, tá certo? Então, vamos para a nomenclatura desses ângulos. Se um ângulo for menor do que 90, eu coloquei aqui como exemplo 45, 45 é menor que 90. Se um ângulo for menor que 90, eu chamo ele de ângulo agudo. Por exemplo, 50 graus é agudo, um ângulo agudo. Um ângulo de 30 graus é um ângulo agudo. Mas se eu tiver um ângulo maior do que 90 graus, ó, observa que ele é maior do que 90 e menor que 180, né? 180 é meio círculo. Se eu tiver um ângulo, então, maior do que 90, eu tenho um ângulo obtuso. Se eu tiver um ângulo, então, de 91 graus, ele já é obtuso. Se eu tiver um ângulo de 150 graus, eu falo que ele é obtuso. Certo? E se eu tiver um ângulo de 180 graus,
eu chamo ele de ângulo raso. Tudo bem? É bem tranquilo de fazer, né? É só as nomenclaturas bem tranquilas. Então, só para relembrar aqui, um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Menor que 90 graus, isso daqui, por exemplo. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180, por exemplo, este daqui, certo? E um ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus, que eu posso representar ele com esse quadradinho com um pontinho no meio. E um ângulo raso é um ângulo de 180 graus, certo? Que é meia volta. Tudo bem? É bem tranquilo de fazer, né? Então, agora vocês olhem. As atividades do PET são bem tranquilas de fazer, tá? Observam o que eles estão pedindo. Tem, inclusive, um desafiozinho aí para vocês no final, que é para vocês fazendo dobraduras, né? Com esse círculo, para vocês escreverem um ângulo, colarem, né? O ângulo de 45 graus, que eu mostrei para vocês como que é. Basta a gente dividir o ângulo de 90 ao meio. E o ângulo de 30 graus e de 60 graus. Como que vocês vão fazer um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus? Essa eu quero ver de vocês, tá bom? Não se esqueça de enviar as atividades pelo WhatsApp para eu fazer a correção e para eu validar a presença de vocês, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar ou no grupo ou no privado. Pode ser por e-mail também, se vocês preferirem. Pelo chat de Conexão Escola também, se vocês quiserem, tá? Então, tem muitas formas aí de dúvidas para vocês tirarem, de lugares de dúvidas para vocês tirarem, caso vocês precisem, tá ok? De novo, não se esqueçam de me enviar as atividades, tá bom? Isso é muito importante. Muito obrigada, meninos, e até a próxima.